Vamos falar sobre isso com o nosso querido Legiane Mirani. Já está conosco aqui? Já está conosco aqui. Professor Legiane, muito obrigado por ter topado o convite. A gente sabe professor. Que tá quente as pautas, né, professor? Seja bem-vindo. Olá, meu caro Zambarda, Kiko. Olá, minha querida comunidade da DCM, Feminino TV. Estamos por aqui. Olha, o assunto está quentíssimo aí, Kiko. Quanto tempo eu vou ter, hein? Você tem o tempo que você quiser, meu caro, desde que seja bastante, porque a gente te adora. Então, porque, olha, tem muita coisa para falar, atualizadíssima. Eu estou falando com o Irã aí quase o tempo todo, né? Eu tive lá, cheguei do Irã agora em dezembro, né? E estou com muitos contatos lá, né? E contatos aqui dos iranianos no Brasil e muito atualizado a situação. Bom, eu preparei aqui um resumo especial para a nossa TV aqui, e permita não usar o termo em inglês aqui, né? Resumo, né? Eles chamam de briefing, eu vou falar resumo da guerra nesse momento, né? Ótimo. O resumo aqui é o seguinte: o Estreito de Hormuz está fechado desde ontem. Passam alguns navios que os iranianos permitem passar, então não é um fechamento absoluto, né? Não passam os petroleiros dos países das monarquias familiares do Golfo. Então, 20 milhões de barris de petróleo que por ali passam diariamente, que é 20% da produção da Terra, que é 100 milhões por dia, pararam de passar. Ou, se você fizer o outro cálculo, 30% de todo o petróleo embarcado por via marítima passa pelo Golfo. Este parou de passar. Eles, então, estão parando de extrair da terra, porque, olha lá, esse aí é o Estreito de Hormuz. Ele tem algumas regiões que chegam a 160 metros, mas a parte mais estreita mesmo do Estreito de Hormuz são 39 quilômetros. Eles colocam navios, né, lanchas rápidas da guarda costeira iraniana e minas que explodem ao contato físico com qualquer embarcação. O último navio que passou ali, eu vou comunicar para vocês aqui, e também em primeira mão, o porta-aviões Abraham Lincoln deixou o Golfo, porque ele foi atacado, morreram 3 marinheiros ali, né, 3 soldados, e ele saiu da linha de fogo dos mísseis iranianos, né? Ele então saiu daquela pontinha, deu a volta, Oman fica na parte de cá, do bico ali, né? Ele está escondido atrás das colinas ali, das montanhas de Oman. Ele está tentando se proteger, né? Mas não vai ficar protegido porque os mísseis, eles não vêm assim, em linha reta, eles vêm por cima e podem cair, né? Bom, então o Estreito está parado, isso tem um impacto, já teve um impacto imediato nos preços do petróleo, petróleo bruto negociado na Bolsa de Londres, que é onde negociam 2/3 dos barris do mundo inteiro. São 3 locais que negociam petróleo no mundo: Londres, Dubai e o Texas, né? Em Londres, o petróleo abriu hoje, já está em 82, saltou de 70 para 82, isso é em torno de 15%. Se o Estreito continuar fechado, essa outra ponta onde nós estamos vendo aí, se for fechado, essa outra ponta é outro estreito do lado de cá, esse estreito chama Bab el-Mandeb. Em árabe, Bab el-Mandeb significa, Bab é porta, Bab el-Mandeb, a porta das lágrimas, ou a porta da dor e do sofrimento. Esta é a entrada do Mar Vermelho, aí que, segundo a Bíblia, Moisés fez assim e o mar se abriu, né? Para quem acredita. Então, os Houthis entraram na guerra, e aí voltaram, então, a atacar, jogar mísseis em Israel. Também entraram na guerra novamente, já agora, o Hezbollah. É um partido político que tem o seu braço militar. Então, os Hezbollah também entraram na guerra. Bem, 27 bases dos Estados Unidos situados em 10 países no entorno
E tem uma base da Inglaterra que ficou em Chipre, essa também foi atacada. Estas bases nós não sabemos, porque eles não informam, está sob censura militar, como Israel também está vivendo sob censura militar, está aí Oman, onde está agora, nesse momento, o porta-aviões, o Abraham Lincoln, ele é da série Nimitz, o Gerald Ford foi mandado para lá, mas está do outro lado de lá, está no mar Mediterrâneo, né? Esses dois porta-aviões é que permitiram os ataques que o Irã, já vou entrar na ineficácia dos ataques, eu vi que você, no finalzinho aí, eu peguei seu comentário, é completamente ineficaz, ineficiente, e eles não vão ter a vitória que eles almejam, e eu vou explicar por quê, né? Bem, então, o Gerald Ford é o mais moderno, é o que vai dar o nome da série nova, eles vão renovar os 11 da série Nimitz, eles vão ser aposentados. O novo Gerald Ford vai dar o nome da nova série, que é o mais moderno navio de guerra que já se construiu em toda a história, né? Bem, então o nosso brief é esse. Nós não sabemos o estrago que estes mísseis causaram nas bases. Eu tenho as imagens, passei algumas no meu canal ontem à noite, são mísseis que fazem estragos razoáveis. Nós não sabemos o número de mortos dentro das bases estadunidenses. Algumas delas chegam a ter 3 mil, 2 mil, 5 mil militares. Eles não falam que não há nenhum morto nessas bases, né? Um canal dos Estados Unidos chegou a falar em 560 mortos entre os soldados. Como não há confirmação disso, até o momento oficialmente só são 3 mortos e 5 feridos graves na explosão que teve no porta-aviões, que eles não reconhecem. Eles reconhecem os mortos e os feridos, mas não dizem que o porta-aviões foi atacado, né? Então, de onde é que esses caras morreram, né? Bom, desculpa te atualizar, são 4 mortos. Agora, já foi confirmado. 4 mortos, provavelmente um dos feridos graves, então veio a falecer. Vocês já devem ter noticiado o ataque à escola das menininhas, das crianças, escola primária, chamado aqui para nós escola, escola fundamental, ela se divide de 1ª a 4ª série, de 5ª até a 9ª. De 1ª a 4ª série é uma professora só que dá todas as matérias, né? A partir da 5ª é que começa a diversificação. Esta escola para criancinhas já subiu para 180 o número de meninas assassinadas e 95 feridas, sem falar algumas ainda sobre os escombros. Os Estados Unidos atacaram 7 hospitais e a televisão iraniana estatal. Então vocês vejam que eles não seguem nenhuma convenção de Genebra sobre a guerra. Você sabe que existem normas para fazer guerra, né? E fazendo um parêntese aqui, professor Legene também é cultura, como se dizia, né? Jô Soares é cultura. Eu não sei se vocês sabem, mas as normas de guerra de Genebra têm muito baseado nesse livro aqui, né, dos muçulmanos. O Maomé estabeleceu as normas de guerra no século VII, né? E essas normas de guerra diziam: não pode matar mulheres, crianças, idosos, não pode atacar os paióis onde se guardam comidas, mantimentos. Tem lá uma série de normas que os muçulmanos eles seguiam e foi sendo seguido como exemplo. E quando Genebra começou a fazer as primeiras normas de guerra, século XIX, começo do XX, eles usaram os exemplos da guerra muçulmana, né? Pode ver, o Irã não ataca nada de civil, absolutamente nada. O Irã não toma iniciativa de guerra. O Irã não fez uma guerra com um país vizinho em 47 anos. Aliás, se olhar a história anterior, nos últimos 200 anos o Irã não fez guerra com ninguém, né? Naquela época anterior lá dos impérios era comum isso, né? Uhum. E vou dizer mais, não matou um estadunidense nesse tempo todo.
Ah, não, mas aquele grupo guerrilheiro que gosta do Irã fez um atentado que morreu. Bom, isso aí é uma outra discussão, né? O Irã não tem responsabilidade direta na morte de nenhum americano, né? Norte-americano, vamos dizer assim, né?